Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor. É Salmo de Asaf. Verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. Pois eu tive inveja dos tolos, quando eu vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas em sua morte, mas a sua força é firme. Eles não estão em tribulação como outros homens, nem se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, e a violência os cobre como uma vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos, falam perversamente no que diz respeito à opressão, eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus, a sua língua caminha pela terra, por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo são espremidas para eles. Eles dizem: como Deus sabe? Não há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo. Eles aumentam em riquezas. Realmente, eu limpei meu coração em vão, lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda a manhã. E se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim. Até que eu fui ao santuário de Deus e entendi o seu fim. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lançastes na destruição, como são trazidos para a desolação, como em um momento eles são completamente consumidos por terrores, como um sonho quando alguém acorda, assim o Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Assim meu coração ficou entristecido, eu fui picado em meus rins, tão tolo eu fui, ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a tua glória. Quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão, tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus, e eu pus a minha confiança no Senhor Deus, para que eu possa declarar todas as tuas obras. Feche os olhos, queridos, quem puder. Pai, eu quero, Senhor amado, colocar essa palavra, Pai. Ó Deus, expor ela diante dos céus como a palavra que o Senhor mandou entregar nesse lugar. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor libere uma glória para trazer, Deus, o entendimento e a profundidade. Eu peço, Senhor, que haja poder para que haja curas e libertações enquanto essa palavra for pregada. E o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. É um salmo que eu estava orando, o Senhor me deu o salmo de Asaf. Para quem não sabe quem era Asaf, Asaf, ele era chefe da adoração no reinado de Davi. Davi, quando ele estabeleceu o seu reinado, ele teve uma revelação dos céus, que Deus não queria nada impedindo o acesso à presença, o acesso à arca. Davi fez uma tenda e colocou a arca sem portas, sem nada que impedisse o povo de ver a glória do Senhor, porque Deus se revelava na arca. E Davi estabeleceu 24 horas de adoração ininterrupta. E dentro desse pessoal da adoração, tinha 3 cabeças de famílias, 3 sábios conselheiros, 3 profetas. E o principal deles era um homem chamado Asaf. Asaf era um adorador, era um profeta, era alguém que ouvia Deus, era alguém apaixonado pela presença de Deus, fazia os seus turnos 24 horas diante da arca do Senhor. Mas Asaf, como um homem, como eu, como você,
ele teve uma crise profunda e colocou aqui para nós: a crise da inveja. Ele começou a ver que a sua vida era devotada, consagrada, ele buscava Deus, ele era um homem correto, um homem santo na sua geração. Mas ele percebeu, dentro das comparações da vida, que muita gente prosperava, muita gente, acontecia tantas coisas boas, e ele, como um servo do Senhor, passava tantas lutas. Na hora das lutas, das crises e das dores, nós começamos a olhar para nós mesmos. Nós começamos a comparar a nossa realidade com outras realidades. Na hora das frustrações, das pequenez, na hora que as coisas não acontecem, nós começamos a comparar. Porque, queridos, eu quero que você entenda, nós temos muito, mas muitas vezes não somos satisfeitos com aquilo que temos. Ficamos desejando o que não temos e não temos a alegria de celebrar o que temos. Isso leva o homem a um coração de insatisfação. E começamos a comparar, e aqui Asaf começou a comparar a sua vida. E quando ele começa a comparar a sua vida, ele fala: Deus, tem pessoas más que prosperam, pessoas más que não têm tribulação, pessoas más que não passam lutas, pessoas más que têm mais do que o coração deles poderia desejar. Deus, eu estou passando necessidade, eu sou teu servo, eu estou passando essa luta. Ainda o Senhor não respondeu essa causa, ainda tem essa dor, ainda tem esse flagelo na minha casa, na minha família. Enquanto outros, ó Deus, só desfrutam e eles nem temem ao Senhor. E ele começou a ter inveja dessas pessoas que tinham essa prosperidade que ele não estava tendo. Queridos, eu quero falar que a inveja dentro desse perfil é algo que bate no coração de todo mundo. E Asaf, ele não só ensina para nós a vulnerabilidade, não só ele se expõe falando, olha o que a inveja tentou fazer dentro de mim, mas ele traz também um salmo onde ele é curado e liberto da inveja. Ele mostra a sua plena humanidade e mostra o que Deus pode fazer para curar um homem, libertar um homem dessa semente maligna chamada inveja. A inveja, ela é tão destruidora, que a palavra do Senhor fala no Provérbios, capítulo 14, verso 30, que a inveja é a podridão dos ossos. Ela faz secar os ossos. Sabe aquele olho grande que seca a planta, que seca... Você sabe, né? Então a inveja, ela seca, ela suga. Ela suga porque muitas vezes começa, sabe de que maneira? Uma admiração. Começa de uma forma tão santa, porque tudo que é bom a gente admira. A gente tem uma admiração. Da admiração passa a ter, que a admiração é de Deus, passa a ter uma cobiça. Não, eu quero ter o que o outro tem. Eu quero ter, quero ser como o outro é. Aí da cobiça passa a uma indignação. Eu não consigo ter o que o outro tem. Eu não consigo ser o que o outro é. Da indignação passa uma revolta. Quando o outro tem, me incomoda. Quando o outro tem, me mostra o meu fracasso, ou mostra e acentua a minha dor, o outro tendo. Da revolta passa a um ódio. Eu quero que o outro não tenha. Do ódio passa um sentimento maior e um ápice. Eu quero que o outro nem exista. E assim é o processo sutil da semente chamada inveja. E essa inveja, ela pode bater na porta de todo o coração. Bateu na porta de um homem santo, adorador, um chefe da adoração, que estava o tempo todo sendo instruído na palavra e o tempo todo buscando a Deus. Então mostra que todos nós estamos vulneráveis a esse perigo, a esse intruso que tenta bater na porta. A inveja, ela é tão maligna, presta atenção, queridos. Caim teve inveja de Abel e matou Abel. Gênesis 4, versículo 8.
Saul teve inveja do rei Davi. O rei Saul teve inveja do rei Davi. Jogou lanças para matar o rei Davi. Só não matou o rei Davi porque o Espírito do Senhor desviava Davi das lanças. Amã teve inveja de Mardoqueu e fez uma forca para matar Mardoqueu. Fez um decreto para matar os judeus só por causa de Mardoqueu. Os principais sacerdotes, em Marcos 14:30, fala que os líderes religiosos entregaram Jesus por inveja. Entregaram Jesus por inveja. Então, eles entregaram Jesus à morte por inveja. Eu quero que você entenda, a inveja não é uma coisa interna. A inveja é uma energia maligna. A inveja libera espíritos de morte. A inveja libera opressão. A inveja libera demônios que vão atuar na vida daquilo que você inveja, ou daquele que você inveja. O diabo se alimenta do pecado humano, mas um dos pecados favoritos dele é a inveja. Porque a inveja carrega consigo um espírito da morte. Um espírito da morte, ele se alimenta da inveja e tenta destruir. Nós vivemos numa realidade de vida onde os homens, na natureza humana, todos nós somos vítimas de pessoas invejosas. E todos nós somos tentados a ter inveja. Mas eu quero nessa noite declarar que esse espírito maligno vai cair por terra no nome de Jesus. Toda inveja contra a sua vida vai cair por terra. Toda inveja contra a minha vida vai cair por terra. O Deus que destrói a morte, o Deus da vida, vai se levantar em teu favor, em favor da tua família. Um peso vai sair, uma aflição vai sair, um incômodo vai sair. Porque o Senhor é aquele que nos liberta de todo mal. Ele nos guarda de todo mal. E a palavra que o Senhor vai te livrar hoje é que o espírito de inveja vai sair da tua vida no nome de Jesus. Teve um tempo que eu estava orando, aquela opressão, corpo ruim, aquele mal-estar. E eu orava e nada. E eu falei, Deus, o que é isso? E tomava remédio, nada passava. E daí eu estava em oração, o Senhor falou, inveja. E a hora que eu falei, espírito de inveja, saia. Saiu o mal-estar. Saiu a opressão. Tem coisas que a gente não sabe, o poder maligno da inveja. E aqui, amado, quando Asaf começou a falar, os meus pés quase escorregaram, os meus passos quase entraram por esse caminho. Mas ele fala de 3 coisas que ele cultivou para ser liberto dessa semente maligna de inveja. 3 coisas que ele teve que cultivar. Eu quero falar primeiro, que ele cultivou um coração. Depois ele cultivou uma visão. Depois ele cultivou um desejo. Quero falar de 3 coisas que você deve fazer, que eu devo fazer, para a gente ser livre desse espírito de inveja, no nome de Jesus. Amém, queridos? Primeira coisa que ele vai falar no Salmo, porque o Salmo, ele fala tanto o que Deus fez, quanto o que ele passou e como ele venceu. Ele começa o Salmo bem, ele faz o meio do Salmo, né, ali expõe quanto ele sofreu com a inveja, e no final ele fala como ele venceu a inveja. Mas a primeira coisa que ele fala, o Salmo, é que, verdadeiramente Deus, Tu és bom para Israel, e bom para aqueles que são limpos de coração. Ainda no versículo 13, ele fala assim, realmente eu limpei o meu coração em vão, e lavei as minhas mãos na inocência. E versículo 15, se eu disser, eu falaria assim, eu ofenderia a geração dos teus filhos. Primeira coisa que ele fala, que deve cultivar para vencer a inveja. Cultivar um coração limpo, um coração puro. Quando ele fala assim, quando eu pensei que um coração puro, eu estava apenas sofrendo em vão, renunciando em vão, amando em vão, purificando em vão. Ele falou, se eu pensar isso, se eu disser isso, eu vou ofender
os teus filhos. Ele traz uma realidade que até mesmo pensar que é em vão ter um coração puro, ofende uma identidade, ofende a identidade de filhos. Porque os filhos de Deus, eles precisam cultivar uma característica. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é limpo de mão e puro de coração. Mateus 5,8 fala: os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração. E ele fala: bom é Deus para Israel, mas bom é Deus para quem tem um coração puro, coração limpo. Ele começa falando: se você quer vencer a inveja, cuide do teu coração, cuide do teu interior, cuide das tuas motivações, cuide lá do que passa lá dentro, do que vem lá dentro. Se autoexamine, faça um mergulho dentro de si mesmo, se incline para a bondade, se exponha diante do Senhor. O seu líder Davi dizia: Senhor, sonda e me conhece, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho eterno. Ele falava: Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Davi se expunha diante do Senhor falando: Senhor, sonda, mostra o meu interior, vê se tem algum caminho que eu estou escorregando, vê se tem algum caminho que eu estou me desviando. Mostra para mim mesmo, Senhor, o meu coração. Porque os limpos de coração, Deus é bom para os limpos de coração. Primeira coisa que você deve manter dentro de você, um coração bom. Quando você vê que a inveja é uma coisa maligna, mas quando você confronta a inveja do teu coração, você fala: Deus, eu quero abençoar. Deus, eu quero me alegrar com o que eu tenho. Deus, eu quero me alegrar com o cuidado do Senhor na minha vida. Deus, eu me alegro, Senhor, com os meus dias, mesmo que eles muitas vezes não sejam tão bons. Eu me alegro, Senhor, com as minhas circunstâncias, mesmo que ela não seja ainda o que eu gostaria. Eu me alegro com a minha família, mesmo ela não sendo ainda aquilo que, ó Deus, eu imaginava que podia ser. E eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso experimentar. Eu vou desfrutar de todas as fases, eu vou desfrutar de tudo que é bom, eu vou abrir os meus olhos para tudo que é bom. Um coração bom procura bondade, um coração bom procura gratidão, um coração bom procura o que agradecer, um coração bom procura ver o melhor até no pior. Ele procura ver coisas boas até em pessoas ruins. Um coração bom é aquele que se inclina, de vez de se inclinar para um coração negativo, que vê tudo escuro, ele se inclina para a bondade, onde ele olha com compaixão e misericórdia. E Davi, aqui Asaf fala: Senhor, o que me libertou foi um coração limpo. Eu pensei ainda que um coração limpo estava sendo em vão, mas o Senhor depois falou para mim que se eu pensasse isso, eu estaria fugindo da identidade dos filhos. Eu estaria ferindo a identidade. Eu não ia preservar, eu ia ofender contra a geração dos teus filhos se eu falasse que em vão foi o meu coração limpo. Quero falar para você: ter um coração limpo não é em vão. Ter um coração limpo há uma recompensa. E a maior recompensa que os limpos de coração verão a Deus. A maior recompensa é você estar com os olhos abertos para ter experiência com Deus, para ver a intervenção de Deus. Deus se inclina para os coração limpos, para os coração puros. E Deus, Ele quer, queridos, limpar o teu coração, porque você não vai dar esse lado para o diabo. Pessoas podem se levantar contra você com inveja, mas você não vai se levantar contra ninguém com inveja, porque você faz parte dos filhos de Deus. Você tem identidade dos filhos de Deus. E os filhos de Deus mantêm um coração puro, coração limpo. Segunda coisa que Asaf, ele fala aqui no versículo 16 e 17. Depois versículo 24 e versículo 20. Quando eu meditava nessas coisas, quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim. Até que eu fui ao santuário de Deus, então entendi o seu fim. Versículo 24. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois
me receberás para a tua glória. Versículo 20. Como um sonho quando alguém acorda, assim o Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Eu quero falar para você que ele tinha uma visão de um Deus. Ele fala que ele entrou, ele estava com o coração dele apertado, magoado, ferido, ele estava já lutando contra aquela inveja, identificando aquela inveja, até que ele entrou no santuário, até que ele entrou no lugar da adoração. E quando ele entrou no lugar da adoração, sabe o que ele contemplou? O adorador. Quando ele começou a adorar como de costume, sabe o que ele encontrou? Deus. E quando ele encontra o Deus que ele serve, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou: Senhor, no santuário eu vi o fim. No santuário eu vi, Deus, que o Senhor me guia, e depois o Senhor me recebe na glória. No santuário eu vi, Deus, que o Senhor se levanta. O Senhor é despertado como é quem é despertado de um sono. No santuário eu vi o caráter justo do justo Deus. E quando ele falou que ele entendeu que ia ter um fim, ia ter um depois, fica subentendido, sabe o quê? Que ele tinha uma visão. Deus abriu os olhos dele para uma visão de recompensa. Tem um fim, queridos. Tem um fim. O que eu quero dizer para você? Tudo vai ter uma recompensa. Tudo tem um galardão. Tudo tem um salário. Tudo que planta tem uma colheita. Gálatas 6:7 fala: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então há um caráter justo em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se você está sendo fiel no teu sofrimento, tem uma colheita. Se você, sabe, não tem ainda, mas está vivendo com alegria, tem uma colheita. Ele falou: Senhor, não importa a prosperidade dos ímpios, importa que o Senhor depois vai me receber na glória. O importa, Senhor, que quem plantar um mal, Deus vai ter depois o fim deles. Vai ter um dia, Deus, onde todo mundo vai ter que prestar contas. Ele descansou no caráter de Deus. Ele descansou que Deus ia recompensar a fidelidade, o amor, a adoração, mesmo diante das faltas e do sofrimento. Amado, se você tiver os olhos para um Deus que é o recompensador, você não vai ficar sofrendo. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Jesus, ele quando fala assim, Apocalipse 22:12, ele falou: eis que eu venho depressa, eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele falou: eu tenho uma recompensa para cada um. Porque muitas vezes nós achamos que a pureza é em vão, que a fidelidade é em vão, que se abster das coisas por amor a Jesus é em vão, que renunciar por amor a Jesus é em vão. Mas aqui a palavra vai deixar bem claro que nada é vão no Senhor. Se alguém está fazendo mal, está sendo corrupto, está falando arrogantemente, vai ter com Deus. Se alguém está te perseguindo, te maltratando, desejando o teu mal, vai ter com Deus, porque o Senhor vai se levantar como quem se levanta de um sono, como quem acorda. Um dia Deus vai se levantar e vai falar para cada um: eu vou te dar segundo as suas obras. Então eu não tenho que me preocupar com o outro, eu não tenho que me preocupar se o outro tem, se o outro tem caráter, se o outro tem santidade, se o outro é bom. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que me preocupar em ter a minha vida em ordem, em fazer as minhas semeaduras para a minha colheita, em olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor é justo, por isso eu vou ser fiel, mesmo na dor. Eu vou ser fiel mesmo quando faltar. Eu vou ser fiel mesmo quando eu estiver frustrado. Eu vou perseverar mesmo quando eu estiver, Senhor, sem entender nada, porque eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor é o recompensador. Queridos, Deus, Ele quer se mostrar para você. Esse caráter de Deus foi visto no santuário. Falou: quando eu entrei no santuário, acabou minha crise. Quando eu adorei e eu vi Ele, acabou minha crise. A gente tem crise porque a gente fica olhando para a circunstância. Mas quando você olha para Ele, acaba a tua crise. Quando você olha que Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo.
Quando você olha para ele, diz a palavra que ele tem uma mãe que ama, não sabe quantos fios você tem na tua cabeça, fios de cabelo. Eu nunca vi uma mãe contando quantos fios tem na cabeça do seu filhinho. Pode ser que quando ele é carequinha é facinho de contar, né? Nasceu 3 fiozinhos e tal. Mas nenhuma mãe faz isso. Mas o Senhor, Ele tem contado todos os fios de cabelo da tua cabeça. O Senhor, Ele quer cuidar de você. Às vezes Ele não cuida mais porque você não deixa. Ele não cuida mais porque você não abre a porta, porque você não depende. Mas como Ele falou, o Senhor, eu pus a minha confiança no Senhor. No final Ele fala, eu pus a minha confiança no Senhor. Eu entrei no santuário, eu vi Ele e confiei nele. E a inveja saiu da minha vida. Quando eu comecei a ver Ele, confiar nele, depender dele e descansar nele, a inveja morreu do meu coração. Porque ele teve uma visão de um Deus recompensador. O ímpio está prosperando, um dia ele vai ter o seu fim. Eu estou sofrendo, um dia eu vou ter a minha recompensa. Terceira coisa para nós encerrarmos, queridos. O que ele desejava. Primeiro vai falar assim que ele começou a ver nos ímpios, nas pessoas que eram más, prosperidade. Ele fala aqui, versículo 3, eu tive inveja quando eu vi a prosperidade dos perversos. Fala no versículo 12, eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Versículo 5 fala, eles não têm tribulação. Versículo 7 fala, o seu coração tem muito mais do que eles poderiam desejar. Então ele começou a ver a prosperidade do ímpio. Mas aqui vai falar, no versículo 12, no versículo 24 em diante diz assim, tu me guiarás com o teu conselho, depois me receberás para a tua glória. Daí ele fala, quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje, mais do que a ti. A minha carne e meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Versículo 28, mas Deus é bom para mim, e bom para mim é aproximar-se de Deus. Ele começou a ver com outro óculos. Ele falou, muitos prosperam, mas a prosperidade verdadeira é a presença do Senhor. Falou, a prosperidade que a minha alma tem que desejar é Ele. Quem tenho eu no céu, além de ti? Quer dizer que ele falou, quando eu coloco a minha fé nos céus, minha expectativa, eu tenho o Senhor, não tem mais ninguém. Na terra não tem nada mais que eu deseje do que a ti. Você viu quando ele entrou no santuário, ele começou a desejar uma coisa só, a presença de Deus. Ele fala, bom é para mim aproximar-se dele. Ele fala, ele é a minha porção para sempre. Eu não preciso da prosperidade que eu estou vendo. Eu não preciso daquilo que o outro está desfrutando. A minha porção para sempre é o Senhor. Não tem nada mais que eu deseje nessa terra do que a ti. Ele mudou uma chave da sua vida. E ele começou a ver com a ótica dos céus. Ele começou a ser apaixonado por aquilo que ele foi chamado para ser apaixonado, pela presença de Deus. E daí ele se viu dentro de uma riqueza. Ele falou, Senhor, eles têm dinheiro, mas eu tenho o Senhor. Eles têm conforto, mas eu tenho o Senhor. Eles têm, Senhor amado, muitos cavalos naquela época. Naquela época podia ter muitas mulheres. Eu tenho o Senhor. E o Senhor é melhor que tudo isso. Tua presença é melhor que qualquer coisa. Quando ele entrou nesse lugar de ser um crente de verdade, um adorador, falou, Deus, a tua presença é minha riqueza. Tua presença é minha herança. Tua presença é minha porção. Tua presença é tudo que eu desejo nessa terra.
as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino dos céus e o rei do reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a prioridade da tua alegria, da tua felicidade, não é as coisas que você pode palpar, ou pode pegar, ou pode sentir, ou pode desfrutar de forma humana. A tua alegria, a tua prosperidade está no teu relacionamento com Deus. Bom é para mim aproximar-se do Senhor e desfrutar dessa herança para sempre. Amado, eu quero falar para você, quando você é tocado pela presença de Deus, você não quer mais nada, você não tem mais dor de nada, você não tem mais tristeza de nada. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, essa pessoa está feliz, completamente realizada. A igreja do início, ela foi quase toda perseguida, muitos martirizados. Adorando, eles morriam nos coliseus, porque eles estavam cheios da presença de Deus. Os seus bens eram roubados, eram tirados, havia o espólio dos seus bens. Eles eram torturados para negar Cristo e não negavam, por quê? Porque tinha algo maior que eles experimentavam, tinha uma alegria maior que eles experimentavam. Vivemos num ritmo alucinante de tantas atividades e perdemos a realidade do Evangelho, que é um relacionamento com Deus. Um relacionamento real com Deus, visível, palpável, que você pode experimentar a sua presença. Quem tenho eu no céu além de ti? O que eu desejo aqui na terra, que não seja o Senhor. Meu maior desejo é o Senhor. A gente quer o bem, a gente quer ser feliz, a gente quer ver coisas acontecendo, mas o teu maior desejo tem que ser Ele. Se você prestar atenção nas tuas orações, você vai ver o que você deseja. Você vai orar pelo teu filho, pela tua esposa, você vai orar pelas tuas finanças, vai orar pela tua saúde. Mas quem é um cristão que entendeu quem é o Cristo, ele ora querendo mais de Cristo. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou a presença do Senhor sabe o que ela é, o que ela significa. Quem já teve o coração queimando pelo céu sabe que não tem nada melhor do que isso. Além de, antes de me converter, de ser um jovem que estava desfrutando de muita coisa boa nesse mundo, eu estava perturbado por demônios porque eu era intenso no pecado. Nunca matei ninguém, nunca estuprei ninguém, nunca fui de ocultismo, mas eu via demônios todos os dias. Por quê? Porque eu era intenso no pecado. Tudo aquilo que eu achava que era bom, eu queria fazer e fazia com intensidade. Até o dia que eu estava em depressão, querendo tirar minha vida. Porque tinha quebrado as minhas duas mãos, dando um soco na parede. Carreguei um 38, endemoniado, esperando meu pai para matar ele. Depois disso, com os braços engessados, entrei numa depressão profunda de acusação maligna. E nesse período de acusação maligna, onde não só eu queria matar, o diabo queria que eu matasse, mas queria que eu me matasse depois. Uma tia minha falou, vamos começar uma campanha, lá na irmã Sebastiana. Eu fui na primeira segunda-feira com os braços engessados. Louvorzinho simples. Eu já conhecia o Molive, já conhecia a comunidade do começo. Mas estava ali louvor simples. No segundo dia da campanha de segunda-feira, eu comecei a sentir algo queimando no meu coração naquelas músicas simples. Eu comecei a me soltar. Os braços engessados, comecei a levantar os braços engessados. A missionária Sebastiana, ela parou o louvor e falou, Papai do céu quer fazer aliança com uma pessoa hoje. Quando ela falou uma pessoa, eu senti um fogo, uma presença, um amor líquido descendo da cabeça à planta dos pés. Mas eu fiquei paralisado porque eu falei, uma pessoa só não vou. Se chamasse todo mundo para ir e fosse aquela turma toda, daí você vai atrás da turma, né? Tal. Mas ela falou que era uma pessoa só. Eu falei, não, uma pessoa só. Daí eu falei, então acho que não sou eu. Se é uma pessoa só, vai ser outro. E eu fiquei esperando ser outro e ao mesmo tempo com vergonha de ser só eu. E eu fiquei lá, coração batendo, perto da boca. E ela falou assim, Papai do céu tocou em você.
e vai tocar de novo agora. Queridos, uma onda de amor, uma onda de graça, uma onda de presença, uma onda de poder me tomou. Eu entrei no corredor. Quando entrei no corredor, eu senti literalmente alguém me abraçando. Senti alguém me abraçando. Eu chorava compulsivamente, sem entender aquele amor. Passava um filme na minha mente, como que Deus me ama quando eu não me amo. Passava um filme na minha mente, como que Deus está me aceitando e me tocando, se eu nem pedi perdão dos meus pecados ainda. Passava na minha mente, que esse Deus quer comigo? Eu não presto para nada. Eu sou o problema da minha casa, da minha família. Mas ao mesmo tempo eu falava, que bom sentir o que eu estou sentindo. Nem droga que eu usava, nem bebida, nem sexo, nada tinha o prazer daquele momento, daquele toque. Era completamente incomparável o que eu estava sentindo. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer comigo, mas eu me rendo. Eu quero isso que me tocou. Eu quero essa presença que me tocou. Por isso, quando Asaf entrou no santuário, ele falou, acabou crise. Acabou a vontade de ter coisas. Acabou a inveja dos outros. Eu encontrei algo maior. Eu encontrei uma paixão maior. Eu encontrei um prazer maior. Não tem nada que me complete mais, que me dá mais prazer, mais alegria, do que esse toque, esse Deus, esse abraço, esse amor. E esse amor está disponível para todos nós, todos os dias. A partir daquele momento eu falei, Deus, eu quero isso na minha vida todos os dias. E eu comecei a falar, o que eu tenho que fazer para não perder isso? E falaram, não, você tem que orar muito. Eu falei, meu Deus. Eu perguntei para os crentes, falou que tinha que orar muito. E eu pegava, orava 10 minutos, acabava meu tempo de oração. Aí eu comecei a ir na igreja e perguntar para todo mundo que eu conhecia, você tem um pedido de oração? Aí um caderno, não tinha celular para anotar, não estava no caderno, não tinha computador ainda. Anotava o pedido de oração de todo mundo que eu via, perguntava. Não porque eu queria orar pelos outros, mas porque eu queria aumentar meu tempo de oração. Porque falava que assim agradava a Deus. E eu comecei a orar. E comecei a ver uma outra coisa. Deus começou a responder as orações. Eu não estava orando para Deus responder. Eu estava orando só para aumentar meu tempo de oração. Deus começou a responder as orações. Aí eu comecei a falar, Deus, eu quero essa presença. E eu ficava horas, eu acordava, se eu tinha, eu tinha o trabalho, tinha lá, depois o tiro de guerra, mais para frente, que eu fui servir. Eu acordava 2 horas antes para ficar em oração e eu orava uma coisa só. Eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Eu ficava orando porque eu queria a presença. E daí eu percebi uma outra coisa que começou a acontecer, que quando eu tive a ousadia de orar com alguém, eu percebi que a pessoa começava a sentir o que eu estava sentindo, eu recebia o que eu estava recebendo. Aí eu fiquei maluco da cabeça. Comecei a orar com todo mundo, orava na rua, orava com meus amigos. Meus amigos me encontravam de noite, falavam assim, Clebão, você está chapado? Falei, por quê? Porque você está dando risada sozinho. Eu falei, cara, eu estou cheio de Deus. Você quer sentir Deus? Eu vou orar com você agora. E eu orava, eles achavam que eu estava doidão. Eu não estava doidão, eu estava cheio do Espírito. E eu comecei a falar de Jesus para um monte de gente. E comecei a querer orar com todo mundo. Por quê? Porque eu queria a presença de Deus. Eu queria que esse Deus que me tocou, tocasse todo mundo. Nunca quis ser pastor, mas eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo, experimentassem o que eu estava experimentando. Por isso que o Senhor depois falou, não, você serve para ser pastor. Você quer a coisa certa. Você quer eu e quer que eu alcance os outros. Então tá bom, tá certo, a motivação tá certa. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Asaf acabou com as suas crises quando ele encontrou o Cristo vivo. Quando ele encontrou o Deus da arca que ele louvava. Por isso que 3 coisas que Asaf nos ensina. Bom é ter um coração puro. Bom é conservar um coração limpo. Segunda coisa que Asaf fala, vai ter um fim, vai ter um depois, vai ter um levantar, vai ter uma recompensa. Por isso, descansa, descansa. Tudo que você está fazendo tem uma recompensa. Orou e não aconteceu ainda? Está tudo reservado para você. Está tudo acumulado no céu para você. Não tem nenhuma oração que Deus joga fora. Não tem nenhuma lágrima que Ele despreza. Tudo está contabilizado na tua conta. E toda fidelidade vai voltar para você. Todo o amor que você teve por alguém, por Deus, toda a generosidade que você fez, vai voltar para você. Porque você
serve a um Deus justo. Vai voltar para você. E a terceira coisa, a prosperidade não está nas coisas, prosperidade está na presença. E quando ele teve o desejo da prosperidade e da presença, ele não precisou mais de coisas, ele não precisou mais de prazeres, porque ele estava completo pelo prazer dos prazeres. Querido, eu quero falar para você, nós somos tentados a entrar em frustração e comparação e inveja. Mas eu quero falar para você, Deus quer te tocar de tal maneira que você não vai nem entrar no ciclo da inveja, porque você vai estar tão bem que você não vai entrar nesse ciclo de autodestruição, nem de destruição de ninguém. Se contente com o teu Deus, seja feliz, porque o Senhor é na tua vida. Vamos se colocar em pé, queridos. Eu quero pegar o começo e o fim desse versículo e fala assim, ó: Deus é bom para com Israel. Daí o último versículo ele fala assim: mas Deus é bom para mim. Deus é bom para Israel. Primeiro versículo. O último versículo: mas Deus é bom para mim. Não é uma coisa de alguém, não é uma experiência do Kleber. Deus é bom para o Israel, os escolhidos dele, mas Deus é bom para mim. Deus não trata de forma coletiva, Ele trata de forma individual. Feche os teus olhos. Deus é bom para você. Deus é bom para a igreja. Deus é bom para alguém. Deus é bom para você. Deus é bom para mim. Ele terminou falando: esse Deus é bom para mim. Esse Deus é bom para mim. Esse Deus é bom para mim. Não há no céu ninguém além de ti que eu confie. Não há na terra nada que eu deseje além de ti. Tu és o meu maior desejo aqui na terra. Tu és aquilo que minha alma deseja aqui na terra. Eu vou te encontrar no céu, mas eu já te encontro aqui na terra. Fecha os teus olhos. Asaf percebeu que podia encontrar Deus na terra, não só na expectativa do céu, mas na expectativa de hoje. Ele podia encontrar o Senhor. Meu Deus, obrigado. O Senhor quer te dar sensibilidade para você sentir a presença dEle. O Senhor quer dar sensibilidade para você ser tocado pelos céus. O Senhor quer queimar o teu coração para te dar uma experiência. Querido, eu não quero que você tenha uma informação dessa pregação. Eu quero que você abra o teu coração para uma experiência. Que você abra o teu coração para o encontro. Que você abra o teu coração para ser tocado. Que você abra o teu coração para entender o prazer dos prazeres, a prosperidade das prosperidades. Aquilo que é maior, que preenche, que sustenta. O próprio Deus se revelando na tua vida. Se você deseja a presença do Senhor, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Você que está nos assistindo, quero que você se renda e fale: Senhor, eu preciso encontrar o Senhor no santuário. Eu preciso te encontrar na adoração. Eu preciso te encontrar nesse lugar onde tudo vai mudar para mim. Minha visão vai mudar, meu sentimento vai mudar, minha vida vai mudar, meus caminhos vão mudar. Eu preciso te encontrar nesse lugar. Levanta a tua mão e fala: Deus, eu quero te encontrar na adoração. Eu quero te encontrar no Santo dos Santos. Eu quero te encontrar no santuário, Senhor, hoje. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Traz a presença de Jesus aqui. Traz a presença de Jesus aqui. Espírito Santo que queimou um dia meu coração, venha queimar todos que estão agora ouvindo essa palavra, que estão, Senhor, conectados agora com essa palavra. Deus, que o teu toque venha. Meu Deus, obrigado, obrigado. Deus, tira sentimentos, tira, Senhor, ambições erradas,
Tira, Deus, uma visão errada. Tira, Deus, tristeza. Tira sentimento de vítima. Tira sentimento de autocomiseração. Tira, Senhor, dores profundas. Tira, Senhor, tristeza por comparações. E toca no coração do meu irmão, da minha irmã. Obrigado. O Senhor está abraçando. Um dia o Senhor me abraçou. E eu peço a mesma experiência hoje. Abraça esse homem. Abraça essa mulher. Abraça esse homem. Abraça essa mulher. Deus, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Querido, eu quero que você, primeiro, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você ainda nunca fez essa oração, como eu fiz aquele dia, o Senhor falou: filho, eu quero fazer uma aliança com você hoje. Eu vim sozinho. Se você hoje quer fazer uma aliança com Jesus, quer entregar sua vida para Jesus, vem correndo aqui para frente. O Deus que me abraçou vai te abraçar. Vem para frente. Se você quer entregar sua vida para Jesus, vem para frente. O Senhor quer te abraçar, quer mudar a tua história, quer abrir os teus olhos, quer mudar a tua agenda, quer mudar o teu interior. Vem para frente, vem, querido. Vem, o Senhor está te chamando. Algo especial vai acontecer. Pode chegar aqui perto. Vem para frente, você que está entregando a tua vida para Jesus, vem. O amor de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Vem, Ele está te chamando. Entrega a tua vida. Confia nele. O mais Ele fará. Vem para frente. Há uma unção de Deus que vai te abraçar aqui neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão vindo aqui para frente, pode vir mais um minuto para você chegar aqui à frente. Vem, querido, vem. Eu quero que vocês repitam uma oração. Feche os olhos. Repita uma oração comigo. Você que está em casa também, feche os olhos, repita uma oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor morreu pelos meus pecados, ressuscitou para minha salvação. Tudo por amor. Tudo por amor. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar com os irmãos aqui, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar com esse pessoal que está aqui. Vamos adorar o Senhor. Os intercessores, por favor, cheguem mais perto, queridos. Bem mais perto aqui à frente, em nome de Jesus.